começar hoje com a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Foi aleatoriamente aberto na página 44, Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humanidade, para tiranizarem uns aos outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem, de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo, informando-se quanto à fonte da eterna sabedoria, e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. A prece inicial, vamos nos concentrar um pouco, asserenar os pensamentos, e como foi bem dito na mensagem, agradecer mais uma vez estar por aqui, aprendendo, se iluminando, e sempre para tentar modificar nós mesmos, nunca tentar modificar os outros através de palavras. E sim, que sigam através de exemplos, se o quiserem. Cada um tem seu tempo, cada um sabe conforme as suas escolhas. Então, para nós, é mais uma vez, com muita alegria, estar presente aqui, que a palestrante toque no coração de cada um, que seja passado palavras edificantes para todos, que assim seja. Boa noite a todos. Alto, né? Isso é bom para a minha voz. Bem, pessoal, hoje eu estou aqui, com a graça de Deus, para falar um pouquinho sobre esse tema, trabalho, instrumento de paz. Antes de começar, eu quero convidar a todos. Tem que ficar dentro do xizinho. Eu perguntei ainda agora a Aureliano por que as pessoas precisam me ver. Mas tudo bem. Queria convidar para a gente refletir um pouquinho, pensar um pouquinho. Eu gostaria, antes de começar a falar, de dizer a vocês que estamos aqui
contando com a bondade imensa de Deus, nosso Pai, com o amor de Jesus e com a sabedoria e a força que Ele nos dá para estarmos aqui, mesmo diante de, muitas vezes, obstáculos e dificuldades e fragilidades, mas sabendo que, com a força de todos os amigos da casa, encarnados e desencarnados, com a força, sobretudo, de Jesus, que é o nosso mestre e o nosso modelo de amor e, consequentemente, de trabalho, que é o tema que a gente vai refletir um pouco hoje. E é com essa força que Ele nos dá que a gente acredita que vai ter condições de fazer essa reflexão para o crescimento de todos nós. E assim como foi colocado tanto nas palavras que foram lidas pela amiga Liliane, do livro Vinha de Luz, a gente lembrar que, mesmo sabendo, a gente sempre precisa refletir um pouco mais. Então, assim, o que se vai falar aqui, provavelmente são coisas que todos nós já vimos, já sabemos, já lemos, ou pelo menos a maioria de nós, mas que a gente reflete um pouco mais para se desenvolver e para tentar melhorar nossa ação do dia a dia. E como o colega também falou na oração, que a gente tem que fazer essa reflexão internamente, não convencendo pelas palavras, mas quando chega o nosso tempo, quando a gente está pronto, mas que haja um esforço, não é? E que haja uma procura, uma busca dessa melhoria, não é? Que não seja uma coisa de uma passividade. E eu sei que nesse momento que eu estou aqui, eu estou como instrumento de Jesus, como todos nós, para que isso aconteça de alguma forma. Então vamos aí à imagem de Jesus, o grande pastor. Bom, aqui eu estou colocando as obras e os temas que eu procurei utilizar para a nossa reflexão. Então aqui do lado tem obra e autor. Eu trabalhei um pouco com o Livro dos Espíritos, né? Me ative ao capítulo 3 do trabalho, tá? E nesses eu procurei buscar necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso. Também Pão Nosso, de Emmanuel, Chico Xavier. Nesses eu busquei os temas, os capítulos, o arado, antes de servir, salários, trabalhos imediatos, trabalhemos também, contribuir e o trabalho divino. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Chico Xavier, onde também traz o trecho trabalho. Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, repouso também, que é importante quando se fala em trabalho. E Os Mensageiros, de André Luiz, Chico Xavier, nas despedidas, que ele traz uma oração muito bonita ao final do trabalho que eles realizam. Então, vamos ver se a gente consegue dar conta, mas o que a gente conseguir, acho que já é lucro para nosso desenvolvimento aqui. Estou colocando aqui porque eu acredito que quando a gente vai... Bom, serve para mim também, para uma orientação, e eu espero que sirva para vocês. Eu pretendo ir colocando que capítulo, que livro, que estudo eu estou fazendo e qual desses temas está sendo trabalhado. E para cada um deles, eu estou tentando fazer um questionamento para a nossa própria reflexão. Bem, então primeiro eu venho com necessidade de trabalho do Livro dos Espíritos, e com essa figurinha aí, a primeira coisa para a gente refletir, um trechinho da questão 667, onde existe tudo em a natureza trabalha. Para a gente lembrar simplesmente isso, tá? Então, tudo. Não há nada, né, que no planeta Terra que possa sobreviver, que possa viver
melhor, mais ainda do que sobreviver sem trabalhar, certo? Então, para a gente já ir começando a pensar sobre essa temática. Mas o que é trabalho? Então, quando a gente fala em trabalho, será que a gente está falando somente do nosso emprego, do nosso trabalho, né, a partir do qual a gente ganha nosso dia a dia, nosso pão de cada dia? Também. Mas não estamos falando somente numa perspectiva capitalista, não é? Ou numa perspectiva materialista sobre o trabalho. O que a gente quer tentar aqui é perceber o trabalho dentro de uma perspectiva do cristianismo. Não é? O que é trabalho? O que é trabalho? O que é que a gente precisa perceber sobre o trabalho? E, principalmente, tentar entender dentro dessa perspectiva de trabalho como instrumento de paz. Que eu acho que é isso que o Cristo veio nos mostrar a respeito de trabalho. Certo? Então, vamos ver essa questão aí, o que é trabalho. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, porque eu preciso sempre de um guiazinho agora para me organizar. Então, dentro desse tópico aí, necessidade do trabalho, na questão 674, se pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E a resposta dos espíritos é, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e gozos. Então, hoje, na nossa condição de seres, né, humanos, aqui na Terra, e desde que a Terra vem se constituindo, e aí está uma gravura mostrando os seres mais primitivos, mas a gente pode pensar, até os dias de hoje, o trabalho é uma lei. A gente precisa do trabalho não só para sobreviver, mas também para evoluir. Onde estaria o mundo hoje se não houvesse o trabalho? Não é? Então, a gente precisa do trabalho, isso é inquestionável. E está lá, no Livro dos Espíritos, né? Porque aumenta as necessidades e também os gozos, os prazeres. Então, é uma coisa natural para nós. Está aí no livro Pão Nosso. Sim, uma coisa que eu queria ressaltar do livro Pão Nosso, que é uma obra de cabeceira, eu acredito. É uma obra muito interessante, porque traz excelentes reflexões para o dia a dia. E ele traz também várias citações do Evangelho, que, assim, é uma coisa que eu quero fazer para o futuro, é ir cada vez mais estudando o paralelo dessas citações evangélicas com a questão espírita. Mas eu trago aqui, até como ilustração, eu só queria dizer que eu não tenho estofo para discutir a questão do Evangelho com tudo isso, mas, de qualquer maneira, eu trago para a gente observar. Bom, necessidade do trabalho ainda. A pergunta 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais, ou seja, tudo que a gente faz materialmente? Então, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação é um trabalho. E mais adiante a gente vai ver, toda ocupação útil, não é? Então, aí essa imagem eu achei que reflete um pouco isso. Quando você ora, quando você medita, você também trabalha. Então, é para a gente ir pensando a respeito disso. Não é apenas a ocupação material, que é um trabalho. Certo? A questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Olha outra questão interessante. Então, quem já nasceu em berço de ouro, como se diz por aí, ou então quem já conquistou muitas coisas do ponto de vista financeiro, tem necessidade ainda de trabalhar? Bom, considerando que tudo na natureza trabalha, e que trabalho não é só com esse fim da subsistência, nem é só o trabalho material, fica claro já
que não, que a pessoa que mesmo quem já tem o bastante, ou até mais do que o bastante, não está isento do trabalho. Então está aí a resposta. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido, ou seja, obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto. Tá? Mas, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, tá? Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. O adiantamento, nesse caso, material. Então, se eu recebi mais, se na vida eu tive a oportunidade de ter mais dinheiro, mais bens materiais, foi um adiantamento que a providência me deu, para que então eu possa ainda mais ajudar os outros. E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente se confunde. Por a gente ter mais, a gente vai buscar muito mais, vai querer buscar muito mais. Quantas vezes a gente não entra num estado de angústia, de ansiedade, procurando ter mais, sentir mais necessidades ainda para ir buscar mais do que se tem. Então, isso é uma reflexão também importante. Então, outra pergunta. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Olha aí, aqueles espíritos que já não são mais do nosso nível, que já estão em um outro processo, em uma outra condição. Eles já estão lá somente ouvindo os anjinhos tocarem harpa. Será que é isso? Não. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. A gente não viu que não é só material, não é? Então a gente tem trabalhos de outra ordem também. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Tá, não. Obrigada. Então, quando se chega a um grau de evolução, de adiantamento, não cessou a necessidade de trabalhar. Então, é melhor a gente se conformar e buscar logo ficar em paz com o trabalho. Não é isso? Uma outra questão. Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar, ou seja, algum tipo de coisa que nos transforme em pessoas que não podem trabalhar, ou por alguma doença, ou seja lá por que motivo for, no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Será? Então, Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Aquele que quis se tornar inútil. Porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com suas faculdades e de acordo com suas possibilidades. Então, veja, olha só aí a gravurazinha. Um gesto de carinho, a entrega de uma rosa, uma palavra, um olhar, uma oração. Também são trabalho. Toda coisa, agora ficou um pouquinho. Mas vai incomodar todo mundo, né? Poxa. Desculpa, gente. Obrigada, tá? Então, qualquer gesto, mesmo que a gente não pudesse fazer nada, coisa alguma, tivesse deitado numa cama, só tivesse os olhinhos funcionando, mas um olhar de acolhimento é um trabalho. É um trabalho útil, não é verdade? Um bom dia que a gente pode dar para alguém. Quantas vezes a gente se esquece de dar um bom dia ou não repara em alguém e passa, não é? Nesse mundo que está tão difícil da gente viver. Esse mundo complicado que a gente não tem tempo nem para olhar no olho de ninguém. Olhar no olho de uma pessoa. Não é? Então, isso também é trabalho.
tenho pensado muito nessas coisas. Bom, agora esse outro tema, que é o arado, é da obra Pão Nosso, de Emmanuel Chico, né? E aí ele traz essa citação de Lucas. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então vamos ver qual foi a pergunta. Agora sim, entram as questões que eu procurei fazer, que eu coloquei em vermelho, para a gente refletir com as coisas que vão ser trazidas depois. Então a pergunta é: já abraçamos o arado da responsabilidade na luta edificante da terra de nós mesmos? Já pegamos o arado para trabalhar nosso coração, a nossa terra, nosso eu? Então vamos ver. Olha ali o arado, né? Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Mas foi essa metáfora que Jesus trouxe para falar do trabalho. Ou seja, ele não está dizendo que é fácil, né? Mas ele veio mostrar para a gente a necessidade do trabalho. Sem trabalho não há evolução. Tá bom? Então ele não veio dizer para ninguém assim: olha, não vai ter aflição, vai ser tudo maravilhoso. Não. Pelo contrário. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço, de colaboração entre o homem e a máquina. Tá? Tem que haver o ajuste da gente com aquilo que a gente faz. Certo? O que quer dizer esse ajuste? Quer dizer que quando a gente trabalha, quando a gente está na nossa lida, seja ela qual for, a gente sofre, a gente sente no corpo. Estou me lembrando de mim ontem, preparando um cozido para meus filhos e meu marido. Quando chegou a de noite, minha coluna estava que estava. Mas eu estava feliz de noite. Na hora até que nem tanto, sabe? Na hora eu estava, poxa, essa cozinha, quanta panela para lavar, quanta coisa. Mas de noite, quando eu fui fazer minhas orações, eu agradeci foi muito a Deus, porque estávamos lá unidos e o cozido estava gostoso. Mas então, essa ajuste da gente com as coisas, que não é fácil, é difícil demais. Difícil, seja qual for o trabalho que a gente estiver fazendo, né? E provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Veja lá, o arado fere a terra, né? A cozinha fere a coluna da cozinheira. E por aí vai. Cada um pense nos trabalhos todos que realiza, né? Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Está vendo? É ferindo a terra que vai podendo ser feita a sementeira. Então, não tem jeito. Não vai aparecer cozido sozinho. Quer dizer, a gente pode até mandar comprar também, pode. Mas aí é outra história. Às vezes a gente até faz. Não estou dizendo que a gente tenha que ficar se matando e tudo, não. Mas o prazer da gente preparar uma comida para a família, a energia de amor que a gente coloca, não é? Também é tão bom. Mas não quero ficar todo dia não, viu, gente, fazendo cozinha. Então, é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o Divino Criador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante. Na luta edificante. Porque também, se for para fazer as coisas com má vontade, como se fosse uma autopunição, gastando, se maltratando, isso não é o trabalho, no sentido da paz. Abraçando o arado na responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, assim, veja, a gente não está dizendo que a pessoa tem que se escravizar, não.
Mas a gente está dizendo que ninguém imagine que é vivendo de pernas para o ar, sem cumprir, sem fazer aquilo que precisa ser feito, sem se doar ao outro de alguma forma, seja materialmente, seja com a panela, seja no seu trabalho para subsistência, seja com uma prece, de alguma forma se doando, de alguma forma fazendo alguma atividade útil, que a gente vai arar essa terra de si mesmo, esse coração, e que a gente vai conseguir evoluir, não. Agora, é fazer isso dentro de uma perspectiva de amor. Não é fácil, é difícil. Porque a gente é uns bichinhos complicados. Que jeito de falar, a gente é uns bichinhos, mas é isso mesmo. Foi assim que eu senti para dizer. Nós somos pessoazinhas difíceis. A gente se irrita. A gente tem hora que pensa, por que eu estou aqui fazendo essas coisas? Por que outra pessoa não está no meu lugar fazendo? Poxa, como a gente pensa essas coisas e se desgasta, né? Mas então, às vezes, a gente poderia pensar assim, ai, que bom que eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, né? Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. Ou seja, nas vezes, ou que a gente deixou de fazer alguma coisa que podia ter feito, ou que a gente fez com má vontade. Então, a gente usou o arado e ficou olhando para trás, ficou resmungando, não tomou o arado como deve ser tomado. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferimos a ociosidade e a indiferença. Nós ainda somos assim, todos nós. A maior parte do tempo a gente prefere a ociosidade e a indiferença. Então, um outro tópico do livro Pão Nosso, antes de servir. A gente já sabe que precisa trabalhar, já sabe que é lei da natureza. Mas aí ele traz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, Jesus, quando veio, ele que era o rei anunciado, a gente já sabe que não é o rei das coisas materiais, mas o rei, do verdadeiro reino. Ele não veio aqui para ninguém ficar servindo ele, nem paparicando, nem para ter privilégios. Muito pelo contrário. Ele veio para servir a todos. Vamos ver nós. Já compreendemos o valor do serviço. Veja que a gente falou em trabalho, agora estamos falando em serviço. Será que a gente compreende? Então, olha, em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Espírito de serviço. Vejam, não estou falando de espírito de ser serviçal, nem de ser escravo, mas espírito de serviço. Tem a ver com amor, tem a ver com humildade, né? Tem a ver com equilíbrio, porque se a gente for falar em se escravizar o outro, a gente está ultrapassando o nosso limite. E não é isso. A gente vai já falar no limite do trabalho também. Mas também a gente não está falando da preguiça e da indiferença, a gente está falando no serviço. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Vejam aquela flor, como ela está ali linda, servindo do jeito dela. Sendo bela, né? Está ali aguardando ser polinizada para virem outras flores. Está servindo. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. Até no silêncio a gente serve. Agora, depende do silêncio. Se for um silêncio de cara feia, exalando antipatia, indignação, coisas assim, é um desserviço. Agora, se for um silêncio de acolhimento,
de tranquilização, é um serviço desse tipo que a gente está falando, de paz, como instrumento de paz. Não é? Então, vejam, dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. Então, essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Até pedras, né, existem que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. Então, tudo tem a sua utilidade. E nós, a cada momento, podemos servir. Não precisa a gente ficar ansioso. Isso aqui eu estou dizendo para o meu ouvido ouvir. Não precisa a gente ficar cheio de ansiedade, querendo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Eu confesso, eu tenho esse defeito. Eu sempre quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aí a gente não está prestando um serviço nem ao outro, nem a gente, nem a Deus, nem a ninguém. Porque você acaba se perturbando e se cansando e ultrapassando os seus limites também, porque nós não somos super-heróis, não é? Então, procurar fazer o que é possível naquele momento, mas se colocando dentro dessa, colocando a alma, colocando o amor, olhando para o outro. É bem verdade que os tempos atuais estão dificultando muito esse processo. Sempre é exigido da gente que a gente faça muito, produza, sem parar para pensar no que não está sendo feito. Mas o movimento que está sendo proposto há tanto tempo já pelo cristianismo, e o espiritismo vem reforçar isso para a gente, é que a gente pare para fazer as coisas, para estar presente. Isso é a meditação no seu sentido mais puro, é estar no momento, não é só viver o presente, não é essa ideia materialista não, que eu acho que até Gustavo falou isso na palestra passada. Não é aquela história do hedonismo, de você só querer ver o presente, não. Mas é você estar presente no momento. Eu estou agora aqui, então estamos aqui, sentindo uns aos outros. Não é fazendo o que estamos fazendo, não é pensar no que está lá fora, eu tenho 1000 coisas. Não, para que ter 1000 coisas para fazer? Vamos ver, será que as 1000 coisas que a gente tem para fazer são realmente importantes? Ou a gente podia delegar algumas, deletar outras, não é? E se concentrar no que realmente importa. É uma busca tão constante que a gente precisa fazer isso, porque as solicitações são muitas, muitas, e tudo é para ontem. Então, ainda do antes de servir, não olvidemos, né, que Jesus passou entre nós trabalhando. Então, a gente não pode esquecer disso. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada, uma caçarola, constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para colaboração diretas, podes participar assim mesmo, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Aquilo que a gente tinha comentado antes. Uma palavra, um sorriso, desde que a gente esteja presente, que não seja aquela coisa automática, aquele sorriso amarelo que às vezes a gente coloca e sai com ele, mas aquela coisa de conexão mesmo com o outro, não é? Porque conexão com o outro é conexão com a gente mesmo. Essa que é a verdade, não é? Um outro ponto, salários. Tem a ver com o trabalho também. Porque quando eu disse que trabalho não é só o trabalho, como a gente conhece, normalmente a gente se refere ao trabalho, que a gente recebe o dinheiro para poder subsistir, mas também é. E também as recompensas pelas coisas que a gente faz, porque a gente sempre espera alguma coisa diante do que a gente faz. Mas a gente precisa refletir também sobre isso. Aqui diz, e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 4. Então, estamos em paz com a nossa remuneração? Isso é uma pergunta também que a gente tem que fazer. E quando a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, e coloca aqui, a gente tem que pensar o seguinte,
A gente está perguntando se estamos em paz, não é se estamos acomodados, tá? São coisas diferentes. Porque buscar melhora de vida não é nenhum problema, não há nenhum problema nisso. Todo mundo tem direito e pode lutar pelo aquilo que precisa e quer melhorar. Agora, a ansiedade por querer sempre mais, aí sim significa não estar em paz. Vamos ver o que é dito aqui. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Não é? Então, há pessoas que deixam de lado até ter mais tempo para estar com os filhos, para estar com a esposa, e a esposa com seus próprios filhos, com o marido, para poder ganhar mais. Às vezes até na ilusão de que, tendo mais dinheiro, tendo um salário maior, vai poder dar maior conforto ao seu filho. A gente ouve demais isso. E talvez a gente até já tenha dito isso. Porque é difícil equilibrar esse tipo de coisa. A gente saber o que é que eu estou dando o suficiente a meus filhos, mas o que é que eu preciso dar a meus filhos? Não é? Mas existe isso. E aí, Emmanuel vai dizer que não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Nem o pai e a mãe que buscam esse salário maior, e muito menos os filhos. Que muitas vezes o filho precisa daquela orientação. Aliás, prioritariamente disso. Da orientação daquele pai, da atenção, daqueles momentos de família, certo? Então, um equilíbrio nisso aí também é necessário. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, se ele é consciente, ou seja, se ele não está ali só no seu trabalho, no seu emprego, fazendo as coisas só por fazer, quanto mais altamente pago, menos tranquilidade ele terá. É ou não é? Quer dizer, ele buscar também esses altos salários, essas outras coisas, é também uma ilusão nesse sentido. Porque quanto maior o cargo, mais intranquilidade, mais responsabilidade ele vai ter. Então, aquela ideia de, eu vou querer ganhar mais, porque aí eu vou ter uma vida melhor. Que vida melhor? Será que vai ser isso? Ou se eu vou ter cada vez mais estresse, responsabilidades, coisas para me preocupar? Então, é preciso a gente procurar a paz com essa recompensa, com os nossos salários. Eu botei aquela mão ali, porque a gente, representando também os outros tipos de salário. A recompensa que a gente recebe dos céus. Que a gente recebe o tempo todo, tá? Mas a gente está sempre pedindo mais. pedindo e agradecendo menos, né? Então, é importante a gente ficar em paz com esse salário, entre aspas, e saber, eu nem estou usando isso, então fica aqui. E saber também retribuir e agradecer. Desde muito esclarece a filosofia popular que para grande mal surgirá grande tormenta. Então, aquela história que eu estava falando, se a gente quer um salário melhor, a gente vai ter mais responsabilidade e mais aborrecimento. Então, é a ilusão da questão. É saber se manter no equilíbrio e se satisfazer com aquilo que a gente tem. Se satisfazer, não é se acomodar. Buscar, sim, o melhor, mas não sofrer porque não tem aquilo que a gente imagina ou que a sociedade diz que a gente precisa ter. Por quê? Porque para a grande nau, ou seja, para um navio maior, responsabilidade maior, também virão as maiores tormentas. Então, tudo na vida tem os dois lados. Adianta muita ansiedade, né? Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Contentar-se, não acomodar-se, mas agradecer, ter calma, buscar sem se maltratar, sem se autoflagelar,
por isso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Pode ser que a gente já esteja recebendo mais até do que a gente mereça, né? Então, outro tópico. Trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Vamos ver aí sobre o que trata isso, trabalhos imediatos e a questão que foi colocada. Estamos sintonizados com a esfera de ação que nos é própria, aquilo que a gente tem para fazer, aquele trabalho onde nós estamos colocados, aquele emprego, aquela família, aquele esfera de ação que a gente tem. Estamos sintonizados com ela, ou a gente está sempre buscando se envolver em encrencas que não são as nossas. Então, vejam, eu achei legal aquela casinha ali que já é um mundo, já é, né, aquela microesfera de ação ali, que é a nossa casa, o lugar onde nós estamos, já é uma parte, né, desse universo. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros, e que provavelmente nunca sobrevirão. Isso é um fenômeno que a gente está vendo acontecer agora. Nós temos muitos problemas, sim, sociais e mundiais, planetários. Mas eu percebo que existe uma volúpia assim, em ficar remoendo os problemas e quase que um esquecimento de buscar resolver as coisas e viver as coisas que são do nosso mistério, do nosso momento. Não é? Então, a gente gasta a nossa energia, como se a energia vital da gente fosse ilimitada, e não é. Como se a gente fosse resolver tudo do que está acontecendo, e deixa de olhar o que é a nossa esfera de trabalho, de ação da nossa vida. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. Aí está ali, ó, Jesus guiando o seu rebanhozinho, a esfera de ação ali. Ele está exemplificando. Ele não é o nosso exemplo. Ele está lá, guiando o seu rebanho. Muito embora ele tivesse toda a humanidade para guiar. Mas ele está mostrando que não é assim, você tentando resolver todos os problemas do mundo inteiro ao mesmo tempo, ou de um país, ou de uma, sei lá. Você vai fazer a sua parte. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, aquele rebanho que foi colocado na nossa vida, que nós estamos ali com responsabilidade, é nele que a gente precisa focar. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. Não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos é possível. Então, é focar naquilo que a gente precisa. Naquele rebanho que é o nosso rebanho. Não é ficar alienado das outras questões, mas muito pelo contrário, é deixar de focar no que está somente lá fora, somente fora do nosso campo de ação e esquecendo o que é a nossa prioridade, a nossa responsabilidade. Outra coisa importante para refletir nesse tópico aí, trabalhemos também. A pergunta é: cumprimos os deveres que nos cabem ou, 3 pontinhos, criticamos?
Quer dizer, a gente faz a nossa tarefa ou a gente passa mais tempo criticando os que não fazem. Isso é outro problema, que impede que o trabalho seja instrumento de paz. Os missionários da revelação não possuem privilégios. Aí eu coloquei aí várias figuras, né? Várias imagens de figuras conhecidas. E para a gente imaginar que eles não possuíam privilégio. Tá certo? Então, assim, como eles, tantos outros que a gente conhece, que são falados, os verdadeiros líderes, eles não possuem privilégio, eles vão lá e colocam a mão na massa. Nem sempre eles acertam. Agora recebem críticas, muitas. Especialmente, eu estou falando das críticas vazias, não estou falando da crítica construtiva, que são necessárias. Mas as críticas vazias, geralmente quem está procurando trabalhar e fazer o melhor, recebe demais. E a pergunta que a gente precisa fazer é essa: eu estou fazendo a minha parte, ou eu estou me preocupando mais em criticar o que está errado nos outros? Não é? Então, os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão um profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. Então, Jesus é a grande figura, né? E os demais não chegaram onde chegaram sem errar, sem tentar. Não. Mas foram lá e fizeram. Então, por que essa preocupação da gente tão grande em estar sempre criticando? Por que a gente não gasta mais essa energia trabalhando, pegando nosso arado e cultivando a nossa terra, a terra do nosso coração, para melhorar? E o nosso rebanho, o que está ali próximo de nós. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses devotos separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz e verdade. Bom, eu acho que a gente já falou isso, eu vou ter que andar um pouquinho por causa do tempo. Aqui, nesse trecho trabalho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, tem uma reflexão muito interessante. Apesar do título parecer repetitivo, mas é o título do capítulo do livro. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então a pergunta: insistimos em nos queixar ante as tarefas que o Cristo nos confiou? A outra foi: se a gente está criticando mais do que trabalhando. Essa é a das queixas. Porque nós temos muito isso, de nos queixar. Porque eu estou trabalhando muito, porque, enfim, porque isso é ruim de fazer. A gente gosta muito da queixa. Olha ali a figura aperreada, né, que reflete como muitas vezes a gente se sente. Então, vou dizer esse trecho aqui. De modo geral, as queixas são filhas da preguiça inconsciente. Nós ainda trazemos uma preguiça inconsciente de tempos remotos. Uma preguiça no sentido de querer evoluir, de querer superar as fragilidades nossas, as nossas dificuldades de tantos e tantos milênios que nós trazemos. É o desejo ingênito, quer dizer, o desejo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Porque a gente vem com a missão de tentar superar coisas do passado. Mas é como se o nosso inconsciente ficasse trabalhando no sentido oposto, não é? Então a gente se queixa, a gente reclama, não gosto, não posso. Então, é isso que a gente tem que se perguntar. Eu estou ainda nesse momento de queixa ou eu estou tentando superar e buscar fazer o que eu preciso fazer?
Eu não já sei que tudo na natureza trabalha, até aquele bichinhozinho lá está lá atrás da comidinha dele. Por que eu quero privilégio? Se nem os maiores têm esse privilégio. Por que eu? Olha aí. Aí aqui tem várias questões, mas quando te sentires cansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então é interessante a gente pensar nisso. A gente começou um dia desse. E Jesus, trabalhando até hoje. Essa é importante a gente pensar. Nosso contributo é dado com alegria, não é? É outra coisa para a gente pensar. A gente precisa fazer tudo, o que a gente tem que fazer com alegria. Buscar isso. Porque a gente já sabe que é duro, que não é, lembra do arado? Fere. Mas precisa a gente buscar uma alegria. Buscar uma forma de fazer o que a gente precisa fazer de forma mais tranquila, mais alegre. Vou ter que correr um pouquinho. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o pai ama o filho que contribui com alegria. Né? Então, assim, buscar, fazer o que a gente precisa fazer de forma alegre, mas sem tristeza, sem acabrunhamento. Outra questão, procuramos nos identificar com o pensamento de Jesus? Isso é importante. Então, Jesus, o pensamento-ação, porque pensamento e ação são coisas similares. Então, a pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, em seu espírito, e reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, tudo isso que nós dissemos até agora é justamente a busca de se identificar com o pensamento divino. Fazer o que a gente precisa fazer de modo tranquilo, sem se deixar levar pelo excesso de ansiedade e buscando uma certa alegria naquilo que a gente faz. A ideia de que o limite do trabalho é o repouso, certo? Então, o repouso, na pergunta, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza, porque nem tudo é trabalho, certo? Então, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Tá certo? Então, é preciso também que a gente saiba equacionar tudo isso. Tenha o tempo do trabalho e o tempo do repouso. Vou aqui, tem várias citações, vários trechos desse livro, Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, que eu acho foi o primeiro livro espírita que me caiu na mão na vida, e foi também o mais difícil que eu já li. Eu acho que quando eu li, pouca coisa eu consegui compreender, mas depois vieram outras leituras, e aí aos poucos a gente vai se apropriando, né? Aos pouquinhos, com a tentativa a gente vai. Então eu vou pegar algumas coisas somente, porque eu não queria deixar de ver com vocês a última parte, que é a oração do livro Os Mensageiros, que é feita por Anissete, se eu não me engano, que é o orientador de André Luiz e Vicente, no final dos trabalhos que eles fazem, numa turnê que eles fazem pela Terra, de um período de trabalho. Então, no final, eles fazem uma oração sobre esse trabalho, que eu acho que é muito bonita e tem muito a ver com o que a gente está comentando. Mas aí eu vou falar sobre um trechinho aqui do repouso que Joana fala. Deixa eu
tentar ver aqui. A pergunta é: sabemos valorizar o nosso repouso, que também é importante? Então, vejam. Examina os compromissos que te assoberbam e seleciona-os. Às vezes a gente quer fazer tudo, como já foi dito. Então, a gente precisa aprender a selecionar as coisas que a gente faz. Põe em ordem o que deves executar para que o tempo te seja pródigo. Ou seja, para que o trabalho seja realmente a atividade útil. Senão a gente acaba fazendo um monte de coisas desnecessárias e sem se sentir presente, como a gente imagina que seja a melhor forma, né? Disciplina e realizações para que se submetam ao teu comando otimista, com alegria, não é? Fugir do que necessitas vencer significa transferência de luta para tempo e espaço posterior. Então, fazer coisa demais desnecessária, a gente não está fazendo o que precisa, está só transferindo. Olha, aqui, usa a hora morta meditando. Cultiva a leitura espírita como norma de aprendizagem. Olha ali a gravura ali. A pessoa está ali meditando. Né? Pode ser numa praia, pode ser em casa, perto de uma planta, perto de alguma coisa da natureza. Então, é uma forma de descanso e de trabalho também. Olha aí, ler ou estudar são hábitos, estudo também é trabalho. Refazer as forças no repouso representa desdobrar possibilidades de ação contínua. Então, tem muitas formas de você estar também repousando e refazendo suas forças. Tem uma parte aí que diz, você trocar o tipo de atividade. Se você estava numa atividade física, extenuante fisicamente, você vai ouvir uma música edificante, vai fazer uma leitura edificante, vai assistir um programa que você gosta também de. Não é preciso também viver só dessa forma, você pode se divertir. Então, vai se equilibrando na vida, não é? Bom, amanhã farás o que hoje não conseguires. Ou seja, é um exemplo de educar a sua ação para não entrar em ansiedade e transformar o trabalho em instrumento de paz. Trabalho e recuperação podem ser considerados termos do mesmo binômio evolutivo, mas desde que o trabalho seja considerado dessa forma mais equilibrada. Bom, como já estamos terminando, vamos ler aqui. É aquilo que eu falei do livro Os Mensageiros, que é a prece final, feita pelo Aniceto. Eu vou ler aqui com vocês, vamos concentrar para que seja lido como prece, nas despedidas. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor, amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos diretos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir a nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz,
concede-te de nosso espírito, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que assim seja, né, minha gente? Obrigada a todos pelo aconchego, pelo carinho. Quem for tomar o passe, permanecer no